Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David Juan da Purificação e tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quagler. E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai estar testando um formato diferente, né? Vai ser um podcast, na verdade, de indicação de curtas. Olha, veja só você. Curtas animado, mais sobre eles logo depois da vinheta. Então, David, onde veio essa ideia de fazer esse podcast de indicações, assim, de indicar esses curtas pro pessoal? Cara, então, em relação a curtas de animação, assim, eu sempre senti que ele é mais acessível para as pessoas, que muitas vezes as pessoas planejam curtas de animação sem falas, né? Fora que é uma coisa que eu acabo vendo muito, assim, por curiosidade, sempre tem alguém compartilhando, né? Eu acho que curta live action costuma bombar menos e aparecer menos na minha linha do tempo do que a de animação, assim, não sei se pra você é a mesma coisa. Nunca reparei nisso não, mas interessante saber disso. Por exemplo, em festival, eu sempre vejo o pessoal comentando mais os curtas de animação, que os live actions também. Sério? Olha só, curioso. Pra você ver. Talvez seja coisa de bolha. Talvez. Eu realmente nunca tinha reparado isso, mas você falando faz sentido mesmo. Por exemplo, lembra aquele curta Paperman da Disney? Sim, lógico. Aquele do cara que jogou aviãozinho de papel e tal. Eu lembro que quando ele saiu, assim, ele virou uma febre, coisa que eu nunca tinha visto, que eu nunca cheguei a ver com curta live action. Isso acho que é mais comum popularizar quando o curta é animado mesmo, né? Não que, tipo assim, acontece de viralizar uns curtas live action, né? Eu lembro, um caso que me veio na cabeça agora foi aquele Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Que o curta eu acho que é outro nome, inclusive, mas enfim. O curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu também conheci por ser curta, que eu lembro que acho que minha ex me mostrou. Viralizou uma época, né? E aí eu lembro que esse viralizou, mas eu acho que tem mais exemplos de que viralizam os curtas animados, né? Acho que por isso que você falou, né? Acho que é mais... O pessoal se familiariza mais. Mais acessível mesmo. Mas e você, Diego? Que curta que você trouxe hoje pra gente? Puxa seu primeiro aí. Eu trouxe alguns. O primeiro que eu vou puxar é o Miau, do Marcos Magalhães, que é um animador muito importante, né? E esse curta é muito importante, porque foi o primeiro curta brasileiro que ganhou prêmio em Cannes, assim, ele ganhou prêmio especial do júri em Cannes, ele ganhou vários festivais fora, assim. E o Marcos Magalhães é um diretor muito importante de animação, é um dos fundadores e diretores do Animamundi, por exemplo. Participou de animações de Castelo Rá-Tim-Bum e tal, ele tem uma carreira vasta com animação. E esse Miau é um curta bem simples dele, de 1931, foi feito por Coragem, assim, uma animação bem de tirinhas, assim. E fala sobre um gato, assim, que fica miando na rua, procurando leite, assim, e que acaba sendo obrigado a tomar um certo líquido estranho, assim, sabe? E esse líquido acaba sendo uma metáfora para globalização e em como o imperialismo obriga a gente, sabe, a tomar certas decisões, seguir certas tendências. Então é um curta muito, muito simples, mas que usa com muita inteligência essa animação que parece muito de tira e um trabalho de som, dos sons que o gato emite e da cidade e do que está ao redor, e de umas imagens de propaganda gringas, assim, de propaganda que passam na televisão, para dar o sentimento de que o gato está sendo meio que cooptado, né? E obrigado a seguir essa linha meio yankee, sabe assim? Isso é muito interessante como o filme trata disso. Eu não sabia, né, que o Marcos Magalhães tinha trabalhado fazendo Rá-Tim-Bum, mas enquanto eu via, tava batendo muito déjà vu, sabe, de estar assistindo o Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, por causa do formato, assim, de cores, esse negócio de colagem mesmo, bem estilizado. E, cara, achei bem legal o curta mesmo. É muito louco, assim, como... Muito louco não, né, porque, assim, parece que é muito diferente, tá? Mas é bem legal como ele intercala, né, essa narrativa mega simplista do gato, né, o curta praticamente emula uma câmera parada e a gente tem só a troca de mãozinhas, assim, em detalhes pequenos, né? Como ele compõe esse detalhe da colonização. Tipo, a gente vê uma briga acontecendo fora da tela, a gente ouve os barulhos e vê as onomatopeias e tal, e aí corta, e aí a mão que antes estava só dando leite pro gato, agora é uma mão que a manga da roupa dela é a bandeira, né, dos Estados Unidos. E aí depois isso acontece de novo, assim. Pô, é bem legal mesmo. Perfeito, é isso mesmo, cara. Assim, é muito bom como ele faz. É um curta que você
você dá pra ver várias limitações orçamentárias e tal, mas eu acho muito foda como ele usa uma inteligência pra conduzir isso. Como você fala esse negócio da câmera parada, de só a mão aparecendo e conduzindo você por meio do gato parado lá e das imagens que vão aparecendo, que tá por fora da tela, e dos sons que vão aparecendo dentro do filme, sabe? Eu acho isso cria toda uma sensação que deixa a crítica social que o filme faz ainda mais forte. Isso que eu acho muito legal nele. Demais. E você, David? Qual que você trouxe pra gente? Então, coincidentemente, primeiro eu vou puxar um que também é brasileiro, é um filme se não me engano ele é de 2020 mesmo, não, minto, 2019. Ele é da Júlia Vellucci e do Wesley Rodrigues, chama Mitos Indígenas em Travessia. Eu vi esse curta no Fantaspoa, né, e cara, eu achei fantástico, assim, é uma coisa que a gente comentou enquanto a gente tava gravando o Sinfonia Amazônica. Lembrei dele, velho. Porque, tipo, eu até comentei no programa, né, como no Sinfonia Amazônica, eu acho que o Sinfonia Amazônica tenta um olhar natural, mas acaba retratando enquanto exótico, sim, sabe? Sim. Enquanto eu acho que o Mitos Indígenas em Travessia, na verdade, ele faz o contrário. Ele retrata o exótico, ou seja, a parte mítica, né, e fantasiosa das crenças indígenas, de uma maneira muito mais naturalista. Não sei se sentiu muito isso, assim. Não, eu senti sim. Eu acho que o filme vai muito... Ele tá mais interessado nos sentimentos daquelas lendas, sabe assim? De como elas dialogam dentro daquele ambiente, daquele espaço, daquela natureza. Mais do que contar aquelas lendas, eu senti isso muito, assim. Eu acho que ele vai muito por esse lado, assim. Eu acho que a animação... Eu acho que o que pega muito tipo, transformar os mitos em experiências sensoriais através da linguagem audiovisual, sabe? Acho que é muito isso. Não, aquele curta, o segundo curta, que a floresta é toda rosa, né? Eu acho que tem muito disso, sabe assim? Eu acho o jeito que os personagens são até caracterizados, né? Ele me lembrou muito, cara, umas animações que... Porra, só essa linha de animação brasileira, que os personagens são caracterizados daquele modo, sabe assim? Eu acho que tem uma linha que é assim, sabe assim? Tem aquela é que eu não lembro o nome agora, mas tem aquela do Alan Snow, que é meio assim, sabe assim? Que eles usaram. Tem aquela também Uma História de Paixão e Fúria, sabe assim? Sim. Eu esqueci o nome dessa linha, mas tô ligado a qual que é. Então, inclusive bastante. Esse filme que em breve, né, vai virar podcast da gente aí, Uma História de Amor e Fúria. Mas me lembrou bastante, cara. Eu achei bem bacana, cara, assim. Acho que eu não gostei tanto quanto você, David, assim, porque eu achei que às vezes... Eu acho que ele é bem ameno, né, assim. Às vezes eu acho que até é ameno demais, né? Assim. Não, mas isso aí eu concordo, tanto que tipo, eu não dei um 5 e tal, né, eu dei um 4 no Letterboxd justamente por isso, porque eu acho que às vezes ele tem tanto um olhar naturalista que ele acaba ficando meio tedioso, assim, não sei se você sentiu muito isso. Às vezes sim, com certeza, assim, nada contra, mas eu senti que às vezes eu acho que faltou, até faltou dar eu acho que mais uma organização geral do que todas aquelas histórias. Eu entendo a linha condutora que move todas as histórias, acho que isso existe, assim. Mas acho que faltou isso estar mais forte no filme. Mas é um filme muito, muito bonito e muito bacana de se ver, sabe assim? Gostoso, eu diria. Sim, eu até acho que esse filme acaba sofrendo um pouquinho com a característica que eu elogiei dele. Ele tem esse olhar naturalista, né? Ele, por estar tentando evitar esse olhar exótico, né? Eu acho que ele evita também uma narrativa mais como a gente está acostumada, né? Essa questão de uma conclusão, início, meio e fim para as histórias. É muito uma coisa depoimental, né? Tanto que tanto que antes de cada curta a gente tem o relato em texto de como o depoimento foi recebido. E eu acho que às vezes por estar evitando isso, o filme acaba ficando só numa parte de representar muito... Tipo, representar, ainda que visualmente bem, os mitos, sabe? E aí, se vale esteticamente, mas não fica tão interessante assim de acompanhar vários seguidos. Sim, eu concordo. Concordo muito com você. Mas e você, Diego? Mais um aí, puxa aí pra nós. Então, eu vou indicar o A Mão, que é de um diretor tcheco, que eu vi esse ano esse filme. O nome do diretor é Jiri Cizica. Eu não sei se eu li certo, mas enfim, vocês botam no Google The Hand 1965, tcheco, vocês vão encontrar talvez uma pronúncia correta pro nome dele. E é um filme que conta a história de um oleiro que acorda e vai seguir a rotina dele até que alguém ou algo bate na porta dele e a gente vai descobrindo que esse alguém que bate a porta dele é a mão do Estado que bate a porta dele, assim. E o filme discute essa coisa
essas questões metafóricas dessa crítica social, sociopolítica que ele faz por meio das técnicas de animação que ele usa, né? Com uma criação de fantoches, sabe assim, cenários em stop motion, né? Que são feitos assim, é muito sofisticado, né? A criação visual que o filme traz para compor o cotidiano desse cara que é invadido por um estado fascista, né? Por um estado fascista que invade a vida dele. E o filme vai fazendo esse jogo com marionetes, assim, e dele ser movido por cordas e das mãos. É engraçado que a gente falou do Miau, né? Eu falei do Miau. E também é um curta que se utiliza muito das mãos, né? Assim. E essa questão das cordas e desse aspecto daquelas criações visuais pequenas, minúsculas, dentro do espaço minúsculo que é aquela casa, toda construída com esse estilo de animação, salienta ainda mais essa coisa daquele cara, esse tipo um pobre coitado diante de uma coisa muito maior que ele, que é esse fascismo. É engraçado, você comentou, né? Você foi direto pra a parte do Estado e tal. Mas pra mim ele é um curta muito sobre o controle, sabe? E as mãos acabam assumindo diferentes funções, total, assim, sabe? Total. No começo ela é a mão de criação, porque ela controla a marionete, né? E aí depois ela vai pra essa coisa mais sociopolítica, porque você vê a mão colocando o personagem, né? Em questões, não só em atos políticos, mas a mão, por exemplo, sendo representada como fechadora de negócio e tal. E também é interessante como essa mesma mão ela ganha outras camadas. Por exemplo, ela também tem um ar fantasioso, né, quando ela brinca com as sombras e tal. E aí depois, eu acho que é tão legal esse negócio do controle, porque isso se estende para diversos campos, assim, né? Depois vai para uma crítica pro modo de trabalho, né? Tipo, a mão obriga o protagonista a trabalhar e aí depois ela conta o tempo dele, né, colocando a vela do lado. Achei bem legal, assim. E é engraçado, né, se a gente for parar pra pensar que o diretor, ele trabalha com stop motion, mas ele também é um mestre de marionetes, né? Então é legal que a gente acaba vendo que o curta, ele é essa questão do controle, ele tem essa crítica sociopolítica, né? Mas ele também é essa coisa de criador versus criatura, né? Porque o que a gente vê é o fantoche tentando fugir das mãos do criador várias vezes, né? E até que no final ele se prende e tal, ele tenta evitar, mas aí o criador simplesmente descarta ele, reaproveitando o material do quarto dele. Acho isso bem fantástico. Não, o Diri, ele é muito respeitado, ele é considerado tipo um Walt Disney da Tchequia, assim, ele é muito respeitado lá. Esse curta é armadíssimo, inclusive, aí você vai gostar disso, David. A Rebecca Sugar, do Steven Universo, é uma das... Esse curta é cito como uma das maiores referências dela, assim. Caraca. Ela adora, assim. Isso explica a relação que ela tem com pedaços de corpos, né? Tipo, toda vez que ela vai representar um poder maior, as pessoas fazem parte de uma nave que é só um pedaço de corpo aparecendo em tela. Tipo, a nave que é só um formato de mão e tal, depois tem a de pés e depois a de cintura, só que... É verdade. Não, e é muito foda, né? Porque é o que você falou mesmo, assim. É muito imersivo como ele vai criando essas relações daquela mão dentro daquele cotidiano, e a coisa vai aumentando até que os fios do controle tomam conta daquele personagem, o que vai para todo esse aspecto do trabalho que ele tem em juntar a marionete com stop motion e toda essa criação visual que ele toma, né? É um curta de terror até, né? É um curta de terror das medidas do controle que podem ir de uma coisa banal do dia a dia até um aspecto totalmente corrosivo do governo e da opressão política, autoritária. E eu também gosto, como por exemplo, ainda naquela leitura, né, da criatura versus criador, tem um momento do curta que, tipo assim, é quase o nosso processo de intervir e inventar religião, que é quando o protagonista ele começa a moldar uma outra mão, sabe? Não sei se você sentiu isso. Com certeza. Não, eu acho que, cara, ele tem muitas coisas muito inteligentes, né? Assim, como ele lida até com a questão do cenário, que eu já falei. Eu acho que a gente tem uma ideia de fazer um dia um podcast, né? Assim, tipo, stop motion é animação ou não é, sabe? Assim, aí é o que o David tem vontade de fazer. Eu acho que esse curta só poderia ser feito com stop motion, assim, sabe? Assim, que isso ressalta muito ele, assim. Os momentos oníricos do curta, como por exemplo a parte que ele sonha, que ele começa a sonhar e é como se fosse uma libertação pequena que ele tem diante daquele estado,
se coloca muito forte por causa da técnica utilizada dentro do filme, sabe? E é legal porque ela diverge, né? Como o stop motion ele é quase uma fotografia realista, você ter esse momento lúdico, ele quebra, né, com a realidade inserida. É verdade. Cria um senso de sonho muito mais forte. Verdade, assim. Verdade. Sem dúvida nenhuma. E você, David, o que você trouxe pra gente também? Então, eu trouxe também um curta japonês, que também é stop motion, né? Coincidentemente, é do Tomoki Misato, chama Minha Cabrinha. E ela é sobre uma mãe bezerro que um dia ela encontra os filhos dela sendo devorados por lobos, né? Aí ela tira eles de dentro dos lobos, mas eles acabam sendo deformados. Aí a partir disso ela deixa eles mais presos dentro de casa, assim. E aí, Diego, o que você achou do curta, já que você é a primeira vez? Eu gostei demais, cara. Eu achei muito foda, principalmente a parte visual. Other kids read books like Go, Jane, Go. Vincent's favorite author is Edgar Eu achei Allan muito legal Poe. como ele usa essa questão bem fabular mesmo, sabe? De usar uma coisa bem digna de conto de fada, assim, de fábula meio Irmãos Grimm, para fazer uma denúncia sobre violência, abuso e qualquer interpretação que você queira fazer, sabe assim? Eu acho muito boa o uso da violência dentro do filme. Nossa, cara, é fantástico, né? Porque o curta, ele tem esse lado que ele é meio que essa releitura do Chapeuzinho Vermelho, né? Quando eu falei no começo de a pessoa pensar em lobo mau e criança, provavelmente o nosso ouvinte já deve ter entendido o paralelo. Mas, assim, ele é visualmente muito arrebatador em como ele retrata essas coisas, né? Tipo, no começo a gente começa de dentro da barriga do lobo e a gente vê a mãe tirando e tal. E apesar do stop motion deixar tudo fofinho e cheio de camadas, isso também salienta uma violência, sabe? Que aqueles bezerrinhos sofreram. Tipo, a gente vê os corpinhos dele deformados enquanto eles estão na barriga do lobo, e a câmera permanecer na barriga, a gente vê ossos se decompondo, sabe? Tipo, mesmo sendo feito de um material lúdico, né, que não remeta ao real, ainda fica visualmente muito forte. E é um contraste muito interessante, né? Porque o filme tem essa coisa, assim... fofinha. Exatamente, assim, pensadamente fofinha, que se contrasta com uma coisa pensadamente sombria e violenta, sabe? Isso cria total um sentimento porque o curta tá querendo falar. Pô, e aquela cena que eu salienta a coisa, sabe, assim, do pai, né? Do pai se tornando lobo, sabe? Com a menina, com a mãe. Aquilo é assustador, né, cara? Assustador em vários níveis, né? Porque, tipo assim, já é assustador enquanto... Cara, puta, essa cena aí era pra dar gatilho em qualquer um. Então, né? O nosso ouvinte, você que tá ouvindo aí, se interessar, cuidado que esse é pesado. Mas é muito forte, assim, porque ele começa abraçando e aí o abraço é extremamente desconfortável pra criança, né? Aí o corpo dele começa a se mexer, ele vai se transformando no lobo, assim, aos poucos. Aí ele rasga a blusa da criança. Cara, é visualmente pesadíssimo. Pesadíssimo. E vai bem nessa linha, né? Tradição de conto de fadas que eu acho que esse curta quer trazer de volta, né? De pegar uma história fantasiosa para expor um comentário social que seja, ou contemporâneo, dessa questão do abuso sexual, né? E daí dessa coisa do trauma e da violência que se está diante dessa cultura do estupro e do abuso, sabe? Então acho que o filme interpreta isso de um jeito muito primoroso, assim. Inclusive eu fiquei curioso, David, como você conheceu esse curta? Assim? Uma amiga minha me indicou. Olha só, cara, que doideira. Foi muito louco, porque na verdade a gente tava conversando sobre Don't Hug Me, I'm Scared, que um dia vai virar podcast, eu espero que logo mais. Fez aniversário aí, eu perdi a data, acontece. Que é uma outra animação com marionetes aí, que é britânica, que é fantástica, sabe? Ele é tipo quase que uma desconstrução do formato de programa infantil, gente, assim, com uma influência surrealista fortíssima, sabe? Não é nem de terror, ele só leva a possibilidade do show de Muppets pra outro lado. Eu achei a sua descrição massíssima, cara. Eu achei sensacional a sua descrição. Cara, é fantástico o Don't Hug Me, I'm Scared. E aí ela comentou, né, do My Little Goat, aí eu fiquei interessado também, né? Ela falou que tinha essa pegada de terror, assim, que é uma coisa que, né, já me interessa por conta do gênero. Porra, mas é muito foda. Cara, e assim, só pra comentar mais um pouquinho, é tão fantástico, né? Porque ele é um curta que ele podia cair pro óbvio, né? Tipo, algumas representações são óbvias, se a gente for parar pra pensar. Representar as crianças como bezerrinhos inocentes, o abusador, né? como lobo, lógico.
Sim, mas é tão forte assim, ele leva pra outros lados, né? Tipo, quando a gente vê os bezerrinhos e alguns deles estão deformados por traumas que eles sofreram com o lobo, né? Que no caso eles foram digeridos, e aí a gente pode ler isso como traumas físicos que eles sofreram, né? No meio do abuso sexual e tal. Putz, cara. E continuam lá, né? Não, é muito doido isso, né, cara? Assim, é curioso, o David tava comentando em off um dia sobre a Companhia dos Lobos, né? Do Neil Jordan, né? É bem uma similaridade parecida em questão de ideia temática, né? Caraca, pode crer, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Mas é bem isso mesmo, essa perca da inocência e retrabalhar esse mito do lobo mau, né? Pode crer, é bem isso mesmo. Total, e a estilização, né? Tô muito... Nossa, cara, é muito louco. Inclusive, aquela cena no My Little Goats, quando o bezerrinho se olha no espelho e ele vê o quanto ele ficou deformado, né, cara? Putz, é foda, assim, a construção daquilo. Porque é uma cena que é tensa, porque a criança tá tentando fugir, né? E a gente tá vendo os bezerrinhos deformados. E aí a gente, sei lá, a gente tem um choque de tratar ele como um monstro, mas a partir do momento que eles se reconhecem como um monstro, eles ficam assustados com eles mesmos, né, cara? Exato, é foda. Exatamente, cara. Exatamente. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Diego, Allan puxa mais um. Então, o meu último vai ser um curta que talvez seja o que talvez o pessoal mais tenha chance de conhecer aqui, não sei, porque é de um diretor bem conhecido, que é um curta do Tim Burton. Antes dele virar diretor de live action, ele trabalhava com animação, né? Já tinha feito projetos para televisão, para Disney, e ele dirigiu, enquanto ele era animador, esse curta em 1982 que chama Vincent. Então, é um curta sobre um jovem que se chama Vincent Malloy, de 7 anos, que sonha em ser igual ao Vincent Price, assim. E tem uns sonhos meio sombrios, assim, que meio que incomodam a mãe dele e tal, assim. E ele meio que segue na vida dele e na rotina dele, estilo de vida bem gótico, assim, sabe assim? De sonhar ser o Vincent Price, de ter fantasias macabras, assim, como se ele fosse mais velho e como se ele fosse casado com mulheres mortas e por aí vai. E aí o que é interessante desse curta é que esse curta mostra esse curta traça maravilhosamente todo o estilo que o Tim Burton seguiria daqui em diante. E tanto visualmente, né, nesse estilo visual que pega uma coisa meio, uma estética muito gótica, mas muito estilizada, muito caricatural, né? Tanto é que várias criaturas do Beetlejuice, por exemplo, e outras coisas que o Tim Burton fez depois na carreira dele aparecem aqui pela primeira vez, né? Essa coisa do queixo do Vincent ser muito pontiagudo, sabe assim? E tipo assim, do nariz do cachorro dele também ser, por exemplo, assim, muito pontiagudo, assim, que é um estilo de caracterização visual que o Tim Burton foi seguindo. Esse estilo de tom que o Tim Burton foi organizando na carreira dele, sabe assim? De tratar desses seres estranhos, sabe assim, desajeitados. Esse trabalho de luz e sombra mesmo, né, para enfatizar alguns sentimentos, e esse teor gótico e expressionista, né, que é recorrente depois nas outras obras dele. Perfeito. Terror gótico expressionista total, né, que se funde também com essa coisa da caricatura dele, né? Porque, por exemplo, o Vincent é uma criança do subúrbio que sonha se livrar daquele subúrbio, né? Ele tem todo um descontentamento social, assim, por parte dele, né? Isso é uma recorrente, assim, de outras coisas do Tim Burton. Se a gente for parar pra pegar o Edward Mãos de Tesoura, tem muito disso, né? Dele expor algumas hipocrisias sociais. Total, a própria Lídia do Beetlejuice, vários. O próprio Ed Wood, agora eu lembrei o que eu ia falar. E ele reflete o próprio Tim Burton enquanto pessoa, sabe assim, que é essa coisa, essa história dele, né, como que é de um jovem que cresceu no subúrbio e tal, e que não conseguia se relacionar com aquilo, sabe assim, se sentia deslocado, sabe assim. Até a questão desse sonho dele namorar uma mulher de espírito meio gótico, que acaba sofrendo uma história de amor trágica. Ele vai retrabalhar numa noiva cadáver, sabe assim, de algum jeito. Nossa, sabe, assim. sim. E o próprio personagem do Johnny Depp na noiva cadáver lembra muito a figura do Vincent, né? Então ele tem os outros personagens do Tim Burton no geral também lembram ele, né? Tipo, você comentou a Lídia do Beetlejuice, ela tem esse desajuste social, né? Depois além do Ed Wood, apesar que o Ed Wood ainda tem um aspecto biográfico, né? Total. Só que por exemplo, o próprio protagonista do Frank Winnie, né?
né? Porque o Frank Winnie, o filme de 2015, se eu não me engano. Por aí. Filme que é baseado no curta dele, né? Ele na verdade, ele é uma mescla, né? De vários elementos, assim, que ele trabalhou em outros filmes de stop motion dele e outras coisas começo de carreira, né? Ele é uma mistura do curta original dele, Frank Winnie, com Vincent também, né? Ele é bem essa salada, assim. Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu gosto bastante no curta do Vincent é como as referências do Tim Burton, elas não são vazias, né? Elas ecoam dentro do próprio filme, né? Tipo, ele cita, né, como o Vincent tinha esse interesse pela poesia do Edgar Allan Poe, e aí ele cita a poesia do Edgar Allan Poe, só que o próprio curta, ele é escrito e declamado como uma poesia do Edgar Allan Poe, né? A rima, a construção, e o final é literalmente uma poesia do Edgar Allan Poe, né? Que é o Corvo? É o Corvo, isso. E o próprio fato do personagem ele querer ser igual ao Vincent Price, e o curta ser narrado pelo próprio Vincent Price, né, cara? Em tom de prosa, né? Pra quem não conhece o trabalho do Vincent Price, primeiro que você tá errado, né? Que você não conhece o trabalho do Vincent Price. Segundo que você pode pensar na narração do Thriller, que é ele que narra, e tem uns momentos, assim, umas digressões que ele faz com a voz, assim, que é igualzinho o Thriller, cara. Muito fantástico. Não, e é muito legal isso que você falou, né? É bacana, né? Porque, tipo assim, até nos Batman tem muito isso, né? Dos personagens serem desajeitados, né? Assim, o próprio Batman, os vilões dele, né? Pô, Batman Retorno é um filme só sobre gente desajeitada e descolada daquele meio social, né? Pô, até o Cabot Kane no Cavaleiro Sem Cabeça, a mesma coisa. Então o Tim Burton retrabalha isso nas outras obras dele, assim. O que eu acho foda nesse filme é como você vê essa raiz dele e essa coisa que se coloca muito forte nas cenas com a mãe dele, dessa coisa do ser estranho no mundo, no ser estranho no mundo estranho, mas que é pregado como normal, sabe? Como não estranho. Como a regra social que existe de prontão, sabe? Eu acho que tudo isso faz a estilização do filme, dessa coisa expressionista gótica, com essa coisa caricatural pop que o Tim Burton faz, assim, meio satírica, assim, ainda mais forte, sabe? Não uma coisa gratuita, né? Gratuita, exatamente, gratuita. Assim, isso que eu acho foda, assim. Eu acho esse curta uma das obras-primas dele, assim. Eu amo, assim, demais, assim. Ai, cara, concordo. Eu não podia ter dito melhor, inclusive. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. E aí, David, você tem mais algum pra falar? Então, o último curta que eu selecionei, né, ele é uma inspiração de 1948, né, do Karel Zeman, espero que eu esteja pronunciando certo, que, para fechar perfeitamente o ciclo do nosso podcast, né, também é um diretor tcheco aí, né, da animação. E ele além de ser conhecido, né, um autor de muito renome, ele tem um estilo bem peculiar, assim, para trabalhar animação, né. O que você achou, Diego, da sua primeira, já que foi a sua primeira vez com inspiração? Cara, eu achei ótimo, achei ótimo, assim, primeiramente pela beleza visual, né, eu acho que a criação que ele faz daqueles personagens, sabe, assim, daquelas figuras, daqueles cenários, cara. Aquele cenário no fundo do mar, da bailarina, cara. Tudo ela patinando, dos pinguins. É tudo muito, muito, muito lindíssimo, assim. Eu falei bailarina, mas na verdade é uma patinadora, né? E é tudo muito único, né? Tipo, a gente comentou aqui, por exemplo, os 2 curtas de stop motion, mas nenhum que tivesse uma identidade tão específica quanto essa, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque ele é quase que toda uma construção, assim, em torno de vidro, sabe? E aí ele começa aludindo, né? Que ele vai ser essa temática de sonho, né? Porque a gente meio que entra dentro da cabeça do autor, ele tá desenhando, e aí ele cria o universo mais onírico de todos, né, cara? Ele é todo cristalino, assim, uma coisa muito distante de se imaginar, sabe? Eu acho muito foda como ele usa essa questão do stop motion pra traçar esse realismo na questão do sonho, sabe assim? Porque aquilo é um sonho, mas aquilo parece tão real, sabe assim? Tão perto da natureza que tanto sonho quanto que tanto sonho quanto a imaginação se juntam, sabe assim? E esse tom onírico da água, do lirismo, sabe assim, de como ele representa a natureza, o vidro, sabe? Dá essa sensação de magia mesmo, sabe assim? E o trabalho
o trabalho de câmera também. Os movimentos de câmera e muito de como a animação ela é construída e ela é sempre uma coisa que literalmente está se transformando na sua frente, né? Tipo, a gente vê uma bolinha, aí uns vidrozinhos vão surgindo dela, aí do nada brota uma flor. Aí essa flor se molda toda e ela vira uma bailarina, sabe? É uma construção de mise-en-scène tão única, assim, que é muito difícil tirar da cabeça quando você termina de ver. Fantástico, é fantástico. Não, e é engraçado, né? Porque a caracterização dos bonecos, né, dos personagens, eles têm um tom muito operístico, né? De ópera também, que se casa muito bem com aquele cenário, né? Com aquele cenário tão fantasioso, sabe? E lírico, sabe assim. Então como se ele estivesse fazendo uma viagem pela mente de um artista, né? Com os primeiros momentos do filme que traçam tão bem também essa coisa do real, que fica cada vez mais lírico, cada vez mais poético, fantasioso, sabe assim, enquanto a gente vai entrando na mente daquele cara, sabe assim, daquele artista, sabe? E eu gosto como isso reflete um processo, não posso falar universal, né, mas é um processo constante, assim, em como vários artistas veem as coisas, porque você parte da realidade pra parte dela abstrair e transformar isso em outra coisa, né, que é o que a gente tá vendo em tela representado, assim, cara, sem palavras, é muito fantástico. É fantástico, é ótimo mesmo, assim, foi uma alegria ver. E, cara, a gente sempre comenta quando água é muito bem animado, né? Eu achei essa talvez uma das melhores, ou talvez se não a melhor forma de animar água que eu já vi, cara, assim, sabe? Eu achei Nossa, incrível. também. É tão legal o trabalho de reflexo que ele faz, né, cara? E tipo, é engraçado que essa é uma água que, por exemplo, ela tem essa superfície lisa, né? Talvez seja até gelo, né? E aí por isso que seja tão parecido com água. Ela tem essa superfície lisa, só que ao mesmo tempo você percebe que claramente ela é sólida, sabe? Como se ela fosse uma chapa de gelo mesmo. Incrível, com certeza, cara, com certeza. Então é isso, né? A gente indicou aqui 6 curtas, todos estão disponíveis de muito fácil acesso, assim. A maioria está disponível no YouTube, inclusive. O Experience, o My Goat e o Mitos Indígenas em Travessias estão de fácil acesso no YouTube. O Miau, ele tá no Vimeo, mas ele já tá numa qualidade ótima também. Então, cara, descubra aí. E minha dica, acho que pra vida, assim, veja mais curtas de animação, cara. Tem muita coisa interessante em animação. Boa, David, boa. Então é isso, só fala pra gente onde a gente encontra o seu trabalho, Diego. Então, vocês podem encontrar meu trabalho em sites como Cineprot, eu escrevo pra lá, eu escrevo por Articines também, tem surgido coisas aí também, que logo mais vocês saberão, mas eu também tenho um blog que chama Ficinema, eu tenho um canal no YouTube que também chama Ficinema, que tô lá também, eu tô no Letterboxd como Diego Quaglia, me sigam por lá. Eu comento cinema e audiovisual no geral no Twitter também, @DiegoQuaglia2. Eu tô no Instagram também, @DiegoQuaglia2. De vez em quando tem um post meu, um story de vez em quando. Eu tô participando de umas lives também que vão ter aí. Uma novidade boa que surgiu é que o meu e-book com a nossa... que duas amigas que já participaram daqui. Uma delas eu não sei, mas enfim, outra eu tenho certeza. A Marina não, mas vai participar. Eu tenho um e-book meu, tá em pré-venda, que eu fiz com a Marina Rodrigues, que participaram daqui, com a Clarissa Vieira, que participou daqui. São duas pessoas com conteúdo de cinema sensacional, assim. Ele fez um curso sobre cinema e vai vender um e-book que saiu desse curso, assim. Então tá muito interessante. Vão atrás, assim, não vou se arrepender. E é isso, gente. Assim, sempre um prazer estar aqui. Eu também participo do Fita Errada, que é o meu podcast com o Gustavo. Sempre aqui no Pinguim Dançarino. Então, gente, é um prazer demais. E lembrando que eu participei do Mundus Cast sobre a primeira temporada de Superman Lois. E também participei de 2 programas do Horror no Ar, né? Um comentando todos os filmes da Hora do Pesadelo e outro comentando o Videodrome do David Cronenberg. E você me encontra no Twitter como David Juan 3P, é DEIVID. E no Instagram como david.r.p. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Até, gente. Falou.